E aí, povo que segue o Pedrinho Popoff, né? E o Robério Santos também aqui no Cangaço na Literatura. Hoje, eu e o Pedrinho, né? O Pedro Popoff, que está aqui para vocês seguirem também, vamos bater um papo hoje aqui no Instagram. Nós vamos fazer uma live fantástica a partir das 20 horas. Não deixa de seguir. Segue o Pedrinho, tem inclusive o sorteio lá ou aqui, né? Se ele estiver colocando na página dele. Segue aqui para as 20 horas, hoje, terça-feira, 2 de junho, para a gente bater aquele papo. Valeu? Fui! Vou te adicionar de novo aqui. O que que tá acontecendo, será, hein? Aí, ó o homem. Eu acho que a volante tava atrás de nós. Aí eu tive que me esconder um Estavam pouquinho, viu? grampeando a live, estavam grampeando a nossa live. É, já resolvi aqui. E E aí, aí, Pedro? quanto tempo, rapaz? Tranquilo? Rapaz, muito tranquilo. Quer dizer, tranquilo ninguém tá, né? Com a É. pandemia como tá acontecendo, a gente fica só esperando boas novas, né? Esperando que venham coisas boas para acontecer. Quero agradecer muito o convite que me foi feito. Valeu. Não tenho nem como dizer não a um convite seu. Quantas vezes você quiser convidar, pode convidar, que eu estou aqui Valeu. sempre. Nesses últimos 3 anos de amizade que a gente tem, que eu falo que é amizade mesmo, porque desde quando nós nos conhecemos, lá na Missa do Angico, em 2017, sempre mantivemos contato, sempre tivemos um bom convívio e trocando informações, que é o mais importante com relação à nossa cultura. E é isso. E aí, o que é que a gente Roberto, tem para hoje? O que é que a gente tem de bom rapaz, para hoje? eu quero primeiro comentar sobre esse bigode, rapaz. Uh! O meu eu fiz ontem, então não tá aparecendo muito. O meu tava parecido com o seu. Ah, Você tá só com o bigodão, meu pai, pelo contrário, meu pai tá só aqui com a parte de baixo da barba. Tirou o bigode, só ficou. Falei, pai, esse você bigode, virou. Hã? esse Meu pai, bigode é homenagem à quarentena, né? Na sim, meu pai botou verdade, só. O dele é ó, quarentena também. na verdade, Ô, deixa eu até Antônio ajeitar Firmino. aqui, ó. Não, eu serei um coronel no filme do Beto Patriota. Eu Ah, sou, eu sou o matador lá, o coronel que vai perseguir os cangaceiros lá no sertão, lá de Poço Redondo, no Zé do Cupira, né? Que você vem acompanhando aí a produção do Beto Patriota. Quero mandar um abraço pro Beto. sim, E eu ainda não gravei minha parte. Minha parte que eu vou gravar serão 3 dias de gravações, porque tem cenas do começo, eu acho que tem cenas do final. Aí vai gravar tudo ainda de uma vez só. Coronel Robério, como a Regina falou aí, ó. E em breve o filme estará aí, assim como nós tivemos o Juriti. E quem sabe ótimo filme, futuramente o. recomendo. Obrigado. E futuramente, quem sabe, um filme. Olha a caneca, né, rapaz? Eu te passei lá em Piranhas, Peraí que tá no nosso travando aqui, peraí. programa. No nosso programa em Piranhas, eu te passei. Sim. Bom, vamos lá então, Robério. Vamos lá, que eu tenho uma pergunta para fazer para você. Vamos começar. Faça Já. quantas perguntas você quiser, porque estamos aqui para debater sobre cangaço de verdade, né? Porque o nosso papel como pesquisador e amante do cangaço é debater o cangaço e tirar dúvida do pessoal, viu? Robério, Oba! uma pergunta. Da onde surgiu a ideia de criar o canal, o Cangaço da Literatura? Então, há mais ou menos uns 20 anos, eu gosto do tema, assim, que conheço o tema, assim, eu sou nordestino, vivi esse tempo todo aqui no Nordeste, nascido em Itabaiana, moro em Itabaiana, e aqui na minha cidade, de certa forma, é o epicentro das histórias do cangaço. Para você ter uma ideia,
a distância daqui até Mossoró, que eu digo que é o lugar mais a norte que aconteceu algo sobre o cangaço, que inclusive eu tenho uma surpresa para mostrar a você daqui a pouquinho. E a sul é quase a mesma distância onde Corisco morreu. Então, assim, eu moro no centro mesmo dos acontecimentos. E Sergipe foi um estado que tivemos muita história do cangaço. E aqui na região da Bahia, Piranhas, Bahia, assim, eu estou cercado praticamente por isso. Então, assim, é impossível não viver o cangaço sendo nordestino e vivendo onde eu vivo. Então, o que é que acontece? Meus bisavós, que tiveram relação direta com o cangaço, eles sempre me trouxeram histórias diretas de observações deles, e isso acabou trazendo isso para mim e me inspirando muito. Aí eu comecei a comprar livros, comecei a pesquisar, mas não querer ser pesquisador no sentido de querer escrever livros, mas era um amante mesmo da história do cangaço. Por quê? Não necessariamente você tem que ler livros, gostar do cangaço, que você tem que ser escritor. Existem os amantes do cangaço, existem os escritores. Hoje, eu acabo me envolvendo e entrando nos dois. Quando foi em 2014, eu tive um problema pessoal aqui no meu estado, Sergipe, e eu precisava de algo para me dar uma respirada. Em 2014, eu fui a Piranhas e gravei o primeiro episódio do Cangaço na Literatura, que foi sobre as cabeças cortadas. Eu visito Piranhas desde 1994, eu visito Piranhas. E eu lembro que uma vez eu cheguei em Piranhas com a excursão da escola e estavam gravando uma cena de baile perfumado. E eu fiquei lá em cima assistindo eles filmando lá embaixo, e aquilo ali me trouxe uma verdadeira emoção. Eu lembro como se fosse hoje, tirei algumas fotos na época, inclusive. E quando foi em 2014, eu fiz o primeiro programa, vim até o cemitério de Itabaiana e fiz o primeiro programa aqui na minha cidade, onde eu fui visitar o túmulo de um volante, de coiteiros, de fotógrafos aqui. E o terceiro programa foi, ainda em 2014, foi sobre a comida do cangaço. E aí eu parei, eu desisti do projeto. Eu desisti do projeto, Pedro. Cheguei e disse, olha, eu não quero nada sobre isso. Quando foi agora em 2017, dia 18 de maio de 2017, eu já tinha outro canal, tinha um canal que era o Roberto Chiquita, abriu um programa que era Verdade ou Mentira, e aí me veio na cabeça a vontade de voltar com o cangaço na literatura. Aí eu fui até Capela, aqui, ver o cinema que Lampião entrou na cidade de Capela e a cidade. O que era o cangaço para a cidade de Capela? E aí eu fiz o primeiro programa sobre... E aí eu já comecei, inclusive lá em Nossa Senhora das Dores, eu já deixei claro, estamos voltando hoje com o nosso cangaço na literatura. E voltamos para não acabar mais. E estamos aqui ainda, fizemos 3 anos agora, dia 18. E é isso. A minha vontade é só contribuir um pouquinho com a história do cangaço e da literatura, que é divulgar a nossa literatura. Às vezes eu recebo determinadas críticas porque você está lendo o livro das pessoas e tal. Mas é uma forma de você levar a literatura até lugares que as pessoas não têm acesso a essa literatura. Porque você, às vezes, está lá em Angola. Quero mandar um abraço para o nosso amigo lá de Angola, o Mudombe, e ele, lá em Angola, não tem livro sobre o cangaço. O que ele adquire sobre o cangaço é acompanhando as redes sociais e tudo mais. E visitar, por exemplo, 16 estados, 120 mil quilômetros, 504 programas, e aí de graça, tá aí para vocês, é justamente a minha vontade
é essa, de poder contribuir de forma gratuita para o cangaço. Por quê? Porque precisamos, porque o cangaço não é do Nordeste, o cangaço é um tema mundial. Nós temos grandes escritores da França, Estados Unidos, de outros lugares que já dissertaram sobre o cangaço. Então, esse é o nosso papel, Pedro. Assim como o meu papel de dar continuidade a outros que deram continuidade a outros pesquisadores, como o próprio João Bezerra, lá antigamente, no caso, o Melquiades da Rocha, que eles estiveram ali no começo, depois da morte de Lampião, escrevendo, debatendo. E agora você tem outros pesquisadores que ainda produzem, e tem pessoas como você, Pedro, que é a nossa continuidade. É você, é o Pedrinho, lá do Ceará. Nós temos a Cecília do acordeon também a Francine também. Então, assim, essa turma que estão ligados, manda um abraço, que estão ligados ao cangaço na literatura, sempre terá nosso apoio. E nós do Cangaço na Literatura nunca cobramos nada de ninguém, nunca pedimos nada de ninguém para divulgar nada. Nunca alguém chegou e disse assim, eu tô com um livro aí, quanto é para divulgar? Aí eu digo, rapaz, não é nada não, manda o número da conta que eu quero comprar e ainda mais divulgar. Quer dizer, eu não quero nada de graça, eu quero pagar e quero divulgar aqui no nosso canal Cangaço na Literatura. Tá aqui, tem alguns livros aqui, tá aqui a arte do Dinho, né? O Dinho sabe que eu nunca cobrei nada dele para estar divulgando. E isso é que é a felicidade que nos faz. E quem sabe você sabe disso, Pedrinho. Sim. Você atingiu a marca de 100 mil inscritos. Você está com 140 mil inscritos no canal. Parabéns. Isso, 140. Uma pergunta. Já tem a ferramenta do Seja Membro no canal? Aqui, a placa aí do homem, Quem sabe um dia eu chego numa dessas. O canal Cangaço na Literatura, a partir de quando chega na marca dos 100 mil, ele abre a opção do Seja Membro. Nós já estamos produzindo, fazendo programas específicos para os membros. Eu envio fotografias, matérias, debates. Assim como no canal Buenas Ideias, que eles também têm o conteúdo exclusivo para Seja Membro. Eu acho uma coisa útil que dá um baita de um apoio para você, para todos os produtores de conteúdo. É um negócio que eu recomendo, que é um plus, né? É um plus. Eu acho muito legal compartilhar. E também não é uma coisa exorbitante, não é nada exorbitante. Tem a ferramenta e coincidentemente, você falou do Peninha. O canal dele também fez 3 anos agora, junto com o meu. E aí nós entramos em contato e batemos um papo. E tá lá no Cangaço na Literatura, o papo com o Peninha. E foi o aniversário dos dois, comemoramos juntos. Então, assim, foi uma felicidade muito grande de minha parte conhecê-lo. E em breve estarei lá no Rio Grande do Sul, quando passar essa pandemia, batendo um papo com ele lá pelas ruas de Porto Alegre. Qualquer dia eu quero bater um papo com ele também. Eu adoro o canal dele, gosto muito. Farei a ponte, sim, claro. O canal dele é muito bom. Sim. O jeito que ele tem fala, gente aí, descontraído, pessoal. Bom, muito legal. Então vamos com as perguntas do pessoal. Vamos lá. Bora! Pronto, Pedro, vá tomando conta aí, vá vendo as perguntas aí, porque eu sou cego aqui. Você é mais novo. A primeira pergunta que eu tinha visto foi logo no começo. Perguntaram se Corisco ficou sabendo de que ele matou inocentes na Fazenda Patos. Foi a primeira pergunta que eu lembro. Foi a primeira pergunta que eu fiz a Indaiá. Quero mandar um abraço para Indaiá, neta, e foi criada por Dadá. É uma testemunha muito, muito lúcida e maravilhosa. Estive na casa dela, tem um programa enorme. E a pergunta eu fiz, eu tenho gravado a resposta dela. A resposta que Indaiá disse foi que sim, ele soube depois do acontecido, quando começou a sair na mídia, quando saiu na boca miúda,
ele soube do acontecimento que tinha sido por engano? A pergunta que é feita muitas vezes é de forma errada, porque as pessoas perguntam: Corisco sabia que a família era inocente antes de ir lá cometer a chacina? Então, existem duas perguntas, Pedro. Ele sabia antes de cometer a chacina ou ele soube antes de morrer que cometeu um erro? Então, a primeira resposta é que ele não sabia que eles eram inocentes antes de cometer, ele foi enganado, realmente. Isso aí está na cara, todo mundo sabe, e a história conta isso direitinho, mas palavras de Indaiá, abre aspas, ele ficou sabendo, inclusive os dois meninos que sobreviveram à Fazenda Patos, souberam que Dadá ia dar uma entrevista na televisão, se não me engano, junto com Volta Seca, num programa lá de televisão, tem até algumas fotografias, e eles dois, morando em São Paulo, foram lá pedir, obrigar e dar um abraço nela. Essa informação acho que não tem lugar nenhum. Indaiá passou com detalhes isso em vídeo. Eu acho que... E eu tenho esse trecho em vídeo. Em breve estarei colocando no Cangaço da Literatura para o pessoal desfrutar desse bate-papo lá com a Indaiá. São palavras de Indaiá que viveu com Dadá, que conviveu com Dadá dentro da mesma casa como filha. Então, assim, eu ouço muito as pessoas, Pedro. Então, assim, se Indaiá falou isso, eu acredito nela. Porque, primeiro, que Indaiá não tem nem para que estar mentindo. Indaiá é uma pessoa extremamente lúcida, não tem nada de querer estar mentindo assim. Então, assim, essa informação que ela me passou, estou passando aqui para você, e em breve estou colocando lá no Cangaço da Literatura esse depoimento dela. Robério, agora aqui a pergunta do Guilherme Furtado. Professor, na sua opinião, o João Bezerra jogava cartas mesmo com o Lampião noites adentro? Que nada. Rapaz, ó, chega a ser engraçado a forma como colocam que Lampião e João Bezerra, no dia 27 à noite, se encontraram. No dia 27 se encontraram. João Bezerra tinha que ser o Flash, não tem o Flash da DC, não tem o Flash da minissérie. João Bezerra tinha que ser o Flash, para chegar em Piranhas, conversar com o Lampião, ou ir lá na grota, bater um papo com o Lampião, jogar carta, daqui a pouco chegar lá em Delmiro Gouveia, receber o recado de Aniceto, se juntar com as tropas e voltar. Eu acho que desculpa a palavra, mas eu acho que é de uma ignorância muito grande por parte de quem coloca em livros, em matérias, ou coisas desse tipo. Sim. Voltou, tá, caiu aqui. Há uma relação direta de Lampião com João Bezerra, nesse sentido, de que João Bezerra tinha uma relação de coiteiro, porque se o João Bezerra jogava carta com Lampião, então João Bezerra era coiteiro de Lampião? Então, a pergunta é, se João Bezerra jogava a carta com o Lampião, por que precisou trazer Pedro de Cândido para mostrar o caminho, já que ele já sabia? Essa foi... Entendeu? Então, assim, e outra, tinha como ele esconder isso, da quantidade de pessoas que tinham relação com ele e tudo, que não tem nada. Agora, se você me perguntar, por que é que surge uma história dessa? Talvez por causa de Antônio Menino, que tem uma relação com a esposa do João Bezerra, com Dona Cira. Talvez por causa da relação de João Bezerra que ele tinha com os coiteiros, inclusive com Pedro de Cândido, que o João Bezerra chegou até Pedro de Cândido e disse assim, mas Pedro, tu que vivia dentro da minha casa e não me contou disso de Lampião de estar aqui diretamente. Então, esse tipo de situação talvez tenha realmente feito uma ponte indireta entre Lampião e tal. Outra coisa que também acabou levando as pessoas a acreditar nisso foi o filme Baile Perfumado. Tem uma cena de um coronel
na beira do Rio São Francisco jogando carta com os cangaceiros. E o pessoal tende a acreditar muito nos filmes. No Muito baile no... perfumado, Pedro, o baile perfumado mostra Lampião em Recife, logo no começo, eu acho. mostra em Piranhas assistindo o filme, atravessando o rio com Maria Bonita. É que eu lembro de ela ele, falava alguma coisa de Recife, então confundi. ele de terno, não é? Ele de terno branco, Maria Bonita, eles atravessando numa jangada, atravessando o São Francisco. Então, assim, as pessoas tendem a acreditar demais. Por exemplo, aquela série Lampião e Maria Bonita da Globo mostra Maria um sequestro de um gringo. Até hoje eu recebo perguntas se aquele gringo, o bando do Lampião, sequestrou. Eu acho que eles misturaram duas histórias, Pedro. Você conhece muito bem. A primeira história do sequestro do Antônio Gurgel, do coronel Antônio Gurgel, lá em Mossoró. Passou aquele tempo todo junto. E o outro, o gringo do Benjamin Abraão. Aí ele pegou o sequestro de Gurgel com um gringo que o Antônio Gurgel foi sequestrado de dentro de um carro. É tanto que o motorista que serviu de... Entendeu? Sim. Outro carro que foi abordado foi do Mineiro, lá em Serra Grande também. Então, assim, pegaram a história real e deram uma misturada aí e jogaram aquela história de Maria Bonita cortar a orelha, de uma, não sei o que, Bezerra. Né? A história... Joana Bezerra é o nome da mulher. Joana. Aí era uma relação com João Bezerra, né? Pegaram o cara... Maria Bonita de rifle. Essa aí já mostra. A orelha. Mas, por exemplo, o Bando Lampião cortou a orelha de Zé do Papel, aqui em Sergipe. A história de Zé do Papel é real, que eu conheço a família, já estive em Propriá, já estive no túmulo do Zé do Papel, inclusive tá a orelha cortada dele lá. Então, assim, os filmes que existem aí são muito surreais. O filme Corisco e Dadá, se não me engano, o Diabo Louro, tem tanta mentira ali. Não sei se é o Diabo Louro que Lídia é morta na frente de todo mundo, pro Zé Baiano, ele matando ela ali. É no Corisco e o Diabo Louro. O Diabo Louro. Porque, inclusive, Pedro, quem faz o papel do Zé Baiano é o Antônio Pitanga, que é o pai da Camila Pitanga. E eu acho que quem faz Lídia é a Vanjorico. Não lembro se é Vanja. Ela não faz parte desse filme, se eu não me engano. Ela faz parte do Cangaceiro. Ela fez o Cangaceiro, fez Cangaceiro de Lampião, Lampião Rei do Cangaço, fez um monte, assim. E é uma pena que morreu tragicamente, né, a Vanja, né? Que triste. Não sei se ela morreu na Rússia. Olha aí uma relação com você, Pedro. Depois eu vou pesquisar. Se ela morreu. Ela não morreu no Brasil, isso eu sei. Se não me engano, foi um acidente, mas ela entrou para a história como a nossa Maria Bonita. Ela fez uma ótima interpretação no Cangaceiro, porém tem muita mentira, né? Outro ator que eu gosto pra caramba, que fez também o Cangaceiro, é o Milton Ribeiro, né? Eu já ia falar dele, pô. Milton Ribeiro é fantástico. Ele fez o Cangaceiro, fez Cabeleira também, que é o filme. Fez o Sabino, o Lampião Rei do Cangaço, puta de um ator. Não, Milton Ribeiro é incrível. Agora, pra mim, o melhor Lampião foi Nelson Xavier. Eu acho. Cara, fisicamente o Nelson Xavier da série Lampião e Maria Bonita, que foi a primeira minissérie da Rede Globo. Você sabia disso? A primeira minissérie da Rede Globo foi Lampião e Maria Bonita. Já começou bem. E o Nelson Xavier fez. Cara, ele fisicamente é impressionante, Pedro. Né? Olha, tem muita pergunta aí. Vamos abrir o povo aqui tá. Aqui é do Eduardo, que eu vou parando as perguntas na sequência. Por que do cuidado com angicos e desprezo com o local da Fazenda Pacheco? Pronto. Essa pergunta não é difícil de ser respondida, porque
eu concordo com o nosso amigo Aderbal, quero mandar um abraço para Aderbal, que agora há pouco ele respondeu num vídeo a outro Nogueira, perguntando justamente isso. Por que é que Angico é tão descuidado? Eu vou fazer das palavras de Aderbal as minhas. Abre aspas. Hoje é fácil você chegar no Angico, você vai de carro, chega ali pertinho, caminha 1 quilômetro. Hoje tem as trilhas para chegar lá. Hoje nós sabemos onde é, Pedro, o local exato. Cara, antigamente se demorava quase 3 horas para ir de Piranhas até lá, o trecho ali de Angico. Outra coisa, o Riacho do Angico vai do Rio São Francisco até lá, o fim do mundo. Saber exatamente onde estava era difícil. Outra, o Lampião estava cercado de coiteiros, você tinha os Félix, você tinha os Carvalhos ali, você tinha o próprio Pedro de Cândido, você tinha o Joca Bernardo. Ah, mas eles traíram. Ninguém está debatendo isso. Mas eu estou falando que cercado ali, aquele trecho, é um local, é uma fortaleza. Agora, se Lampião tivesse morrido em Maranduba, por exemplo, era a mesma conversa. Nossa, por que Lampião se deixou levar tanto em Maranduba, lá naqueles umbuzeiros, em um terreno tão plano? Qualquer lugar que Lampião morresse, o pessoal ia dizer que foi descuido do Lampião. Pode ter certeza. Com relação à Barra do Mendes, não existia uma... Pode-se dizer assim... Quero mandar um abraço para o Leandro Antiques, Leandro que é um grande amigo nosso, que nos recepcionou lá em Barra do Mendes. Corisco estava fugindo. Corisco não estava lutando. Corisco estava fugindo. Corisco estava indo para, sei lá, para Minas Gerais, estava indo para aquele fim de mundo que outros cangaceiros foram, como Moreno, Durvinha, o Bem TV da Lídia, foi para aquelas bandas lá de Carinhanha, passando lá. O que é que acontece? Nós tínhamos 5 personagens lá em Barra do Mendes, lá na Fazenda Pacheco. Nós tínhamos Corisco e Dadá, que estava dentro da Casa de Farinha. Nós temos Zefinha, que estava brincando lá na casa como uma criança qualquer. E temos Rio Branco e Florência lá no tanque de pedra lavando roupa. Começa o tiroteio, Florência e Rio Branco queria voltar. Rio Branco queria voltar, mas Florência não deixou. Palavras da própria Florência, me passada pelo próprio filho dela, que é muito meu amigo e mora em São Paulo, filho de Florência e Rio Branco. Florência e Rio Branco tiveram 5 filhos juntos. E moram, um morreu, tem 4 vivos e são amigos, e nós já entrevistamos eles. Não permitiram que nós colocássemos aqui no canal, mas assim, as informações que nós escolhemos são incríveis. E a família não sabe do paradeiro de Rio Branco. A família, até hoje, ele desapareceu em 1957, parece, e até hoje ele não existe antes, mas ele passou muita informação. Então, assim, Corisco não esperava o que estava acontecendo, o que veio acontecer. Pedro, tu acha que se Corisco tivesse esperando, soubesse que o Zé Rufino estava indo em direção a ele, ele teria ficado 2 dias, quase 3 lá na Fazenda Pacheco? Ele ia vazar. Não, ele só tinha passado lá, comprado algum mantimento, comido, conversado. Ah, tem um velório aqui da Leonora da Pacheco, mas ele não teria ficado, não. Tá bom. Dadá, inclusive, ajudou até a costurar a mortalha lá, da mocinha. Não é uma idosa que morreu lá, era uma mocinha. Se não me engano, ela tinha 27 anos. E os livros trazem ela como uma senhora idosa da família Pacheco. Inclusive, nós conseguimos o documento de morte dela, fotografias do dia, tal, aquela coisa. E o que é que acontece? Foi isso que aconteceu. Zefinha foi capturada, Corisco morto, Dadá baleada, perdeu a perna. Rio Branco e Florência partiram, foram para o mundo. E eu sei exatamente onde Rio Branco e Florência foram parar. Eu sei onde eles dois foram parar. Palavra dos filhos deles dois. Não é que alguém na rua me contou, ou é fofoca de internet, não. O filho de Florência e Rio Branco, eu tenho fotografias, eu tenho prova, tenho depoimento dele todo. Viu? Inclusive provavelmente ele está enterrado lá, Rio Branco, nessa cidade. Ó, agora a pergunta do Jefferson Ferreira. Jararaca foi realmente enterrado vivo?
Eu acho que não. Ah, não, desculpa, eu não gosto desse termo, não, Pedro. Desculpa, dizer assim, eu acho que não. Não, vamos lá. Jararaca não foi enterrado. Primeiro, Jararaca não cavou seu próprio túmulo. Já tava. Primeiro, como é que o cara tá baleado na barriga? O cara tá com 2 tiros na coxa, na barriga, no peito. Tá todo ferrado. E aí o povo, não, ele cavou o próprio túmulo. Ele cavou o próprio túmulo. Essa semana, eu consegui um jornal antigo com a entrevista de uma das pessoas que participou da morte de Jararaca. Coloquei lá no Instagram. E a manchete é bem clara. Lavei o equipamento, o facão que matou Jararaca. Eles mataram, decapitaram, segundo a matéria, cortaram ele e jogaram lá num buraco e enterraram. Essa ideia de... Oi? Ninguém sabe onde está, onde foi enterrado. O Jararaca? O Jararaca sabe. Você está confundindo. Coloca rosa. Você está confundindo. Existem 3 cangaceiros enterrados lá em Mossoró. O Asa Branca é enterrado no fundo do túmulo do Jararaca. Tem o Jararaca e o Colchete. O Colchete foi enterrado fora. Do cemitério, dos limites que eram o cemitério. Estarei indo daqui a 15 dias a Mossoró entrevistar algumas pessoas, vou pegar algum material e quero trazer exatamente no GPS o local exato que foi enterrado o cangaceiro Colchete. E pretendo, junto com a prefeitura, colocar um marco lá nesse local, justamente para demarcar onde ele foi enterrado. Prestando homenagem a cangaceiro. Não é isso. Se fosse por isso, lá na Alemanha, temos os campos de concentração de Auschwitz, que hoje os turistas vão para lá para conhecer. Tem o Museu do Holocausto. E por que não demarcar locais de mortes de cangaceiros, de morte de volantes? Locais históricos. O próprio povo de Mossoró entende que é história. Então, assim, eu não acredito, primeiro, que o Jararaca foi enterrado vivo. Eu não acredito. Segundo, o Colchete ele foi enterrado no dia seguinte. O Colchete foi enterrado no dia 14. Porque existe um relato que Colchete foi levado, morto, e jogado na cela do Jararaca. E dito assim, ou você conta o que a gente quer, ou você vai acabar como ele. Ele estava lá morto e deixaram ele lá junto do Jararaca. Essa história Poxa, tinha um livro que estava aqui pertinho, mas não está não, está um pouco longe. Deve estar na outra estante. Que inclusive eu indicar para o pessoal aqui, tem um relato da época que é incrível. Incrível. Então, assim, você falou em Mossoró, posso mostrar uma coisa? Eu sei que você gosta muito do Chuva de Bala, né, Pedro? Claro. Esse ano não teremos, não teremos o Chuva de Bala, mas vai acontecer algo interessante. Estarei indo a Mossoró fazer a entrega disso aqui, Pedro, para você ver. Sabe o que é isso? Essa carta foi escrita Antônio Gurgel, foi escrita por Rodolfo Fernandes, tá aqui, prefeito, para Antônio Gurgel, dizendo que não tinha os 400 conto e se Lampião quisesse entrar na cidade, podia vir, que lá já estava tudo ok, todo mundo armado, esperando ele. Aqui, ó. Meu, inclusive 400 conto era dinheiro pra caramba, né, meu? É equivalente a 50 milhões de reais hoje. Era 25 mil, acho. Um conto de réis, eu acho, alguma coisa assim. Não, é bem mais, bem mais. Um conto de réis era mais? Um conto de réis era mais que 25 mil reais. Muito, muito. Então, assim, deixa eu ler aqui para você o que tem nessa carta aqui, Pedro. Prossiga. Antônio Gurgel, não é possível satisfazer-lhe a remessa dos 400 contos.
pois não tenho. E mesmo no comércio é impossível se arranjar tal quantia. Ignora-se onde está refugiado o gerente do banco, o senhor Jaime Guedes. Jaime Guedes era genro de Antônio Gurgel. Reparem. Estamos dispostos a recebê-los na altura em que eles desejarem. Ou seja, na bala. Nossa situação oferece absoluta confiança e inteira segurança. Rodolfo Fernandes, prefeito de Mossoró, 13 de junho de 1927. E depois disso o cancão piou, meu amigo. Foi bala. Por isso que o nome é Chuva de Bala. É. Eu imagino como é que deve ter sido, né, meu? Realmente aquelas... Que nem aquelas cenas de filme de Velho Oeste, sabe? Os sete magníficos, todo mundo... Até no Bacurau mesmo. Que a galera a população se prepara pra combater. Ó, Roberto, é verdade... Manda mais. Roberto, é verdade que Lampião foi morto com 1.200 contos de réis e 5 quilos de ouro? Rapaz, 1.200 contos de réis é 3 vezes a quantidade de Mossoró. E 5 quilos de ouro para carregar é um absurdo. Então, assim, não acredito. É muito dinheiro. Essa informação está contida em alguns livros. Inclusive, às vezes eu encontro. Pedro, se é um absurdo Lampião pedir 400 contos lá em Mossoró, que é muito dinheiro, e tinha, segundo Jaime, tinha 900 contos lá em Mossoró. Imagina ele carregar 1.200 contos de réis. Pedro, num caminhão. Eu ia ficar assim, o jornal ia... Que braço! Só se fosse em cheque. Cartão de crédito. Não dá pra Cartão de... Não. É muito dinheiro para ser 1.200 contos e é pouco dinheiro para ser um conto só. Lampião tá com ele. Então, assim, nenhum nem outro. Zé Baiano, dizem que Zé Baiano era mais rico que Lampião, por conta que ele tinha uma certa... Ele era meio agiota da vida, assim. Quando o Zé Baiano morreu, só a um comerciante de Aracaju ele tinha 200 contos de réis na mão desse comerciante. Eu sei, inclusive, o nome dele. 200. A metade do que foi pedido em Mossoró, Zé Baiano tinha na mão de um comerciante em Aracaju. Repare. Era o agiota do... E outra, até hoje ninguém sabe onde está o ouro de Zé Baiano. Eu vou começar a passar meu detector de metais lá no lugar para ver se a gente encontra, viu? Dizem que também por isso na Barra do Mendes estava com 2 quilos de ouro, esses negócios aí. Olha, eles levavam muito ouro, sim. Eles carregavam, inclusive os próprios livros do Frederico, da Mauri, eles nunca negam a ideia de colocar, inclusive no próprio chapéu do Lampião tinha moedas de ouro. A bandoleira... Os anéis, aqui, ó. Isso é histórico, viu? Só não posso dizer o que é isso. Então, o que é que acontece? Quando você conta, Pedro, 1 quilo de ouro, você está contando o ouro que tem nos chapéus, as 30, 40 moedas que tinha na bandoleira. Eu acho um absurdo você colocar 30 moedas de ouro numa bandoleira. Você já parou para pensar o peso que é o ouro? É muito pesado. Ele tem uma densidade muito grande. O ouro, um pedacinho de ouro desse tamanho assim, se você pegar, você já viu se você pegar uma barra de ouro e 1 quilo, o espaço é muito pequeno, é pequenininho assim. Você pega aqui, como chumbo, por exemplo, tem uma densidade muito grande. Então assim, cá para nós, eles carregavam muito, muito ouro. Para saber quanto eles carregavam, quanto eles tinham exatamente, nós temos que ter informações oficiais. Por exemplo, eu tenho a documentação original, no caso, uma cópia, obviamente, que eu vou até mandar para você ver, de quando chegou o material ao Instituto Histórico lá de Alagoas. Quero mandar um abraço para seu Jaime, lá no Instituto, que me forneceu esse material. E aí não fala em dinheiro nenhum. Não fala em ouro, não fala em dinheiro, só fala em chapéu, só fala em qualquer coisa. Então, assim, eu sou pesquisador. Hã? Dinheiro em si, eu acho que a polícia deu um fim. Mas, Pedro, João Bezerra ficou com muito material. Eu tenho uma matéria da década de 80 com Paulo Brito, também quero mandar um abraço para Paulinho,
Paulo mostrando o espólio do João Bezerra, os objetos que tinha, tal. Eu tenho essa foto, até o próprio Paulo, novo pra caramba, eu tenho essa matéria aqui num jornal, Diário de Pernambuco. Vou, inclusive, digitalizar e fornecer aí para o pessoal. Quem quiser o material, segue no Instagram aí, que eu sempre estou postando material para vocês. E João Bezerra ficou com isso, outros também ficaram com outras coisas, entendeu, Pedro? Então, assim, mas isso eu vou ser sincero, isso era roubo, por exemplo? Poderiam perguntar isso. Era uma lei da época, é um anacronismo achar que era roubo, pensando pela ótica de hoje. Porque uma das coisas que levavam as pessoas a perseguirem os cangaceiros era justamente o fato de que, se você matar o cangaceiro, o que é dele fica para você. Os 6 que mataram o Zé Baiano aqui ficaram com o material do Zé Baiano. Além de ficar com o material do Zé Baiano, presta atenção, eles ganharam dinheiro do Estado e, além de ganhar dinheiro do Estado, montaram uma volante e ficaram ganhando mensalmente dinheiro. Então, assim, então, pela lógica, mataram 4 cangaceiros, então eles iam presos. Hoje, quando um policial mata um bandido, ou até um civil mata um bandido, que não seja por legítima defesa, ele vai ser processado, ele vai para os estrados judiciais. Mas naquela época, o pessoal ganhou capa de revista. Pedro, eu tenho jornais com eles na capa como heróis por terem matado Zé Baiano. E quer que eu te diga uma coisa? A morte de Zé Baiano, no mês de julho vai fazer agora, essa semana vai fazer aniversário de morte de Zé Baiano. Inclusive eu tenho um programa especial, eu vou passar lá à noite, lá no local que Zé Baiano foi enterrado. Nós vamos passar a noite lá. Vai ser um negócio bem interessante. Vamos jogar carta lá. Curta esse vídeo aí, passando a noite no Angicos, na Fazenda. Aquele da Fazenda Patos foi tenso, hein? Eu não vou mentir, não. Eu fiquei meio tenso. Mas foi. Manda mais, que tá bom. Agora vamos lá, bate-bola, jogo rápido. Bora, deixa eu beber água. Eu tinha visto ali quais foram as maiores atrocidades feitas? Uma pelos cangaceiros e uma pela volante, na sua opinião, as maiores atrocidades. A maior, no caso. Para mim, a maior atrocidade feita pelos cangaceiros, para mim, foi a Fazenda Patos. Não tem por onde. Por mais, Corisco se deixou levar muito pela emoção, Pedro. Corisco se deixou levar muito pela emoção de não ter investigado, de não ter perguntado mais. Porque ele, como bom cangaceiro, na hora que ele ouviu que a família lá da Fazenda Patos, do Domingos Ventura, tinha entregue Lampião, era para ele ter ido atrás de outros coiteiros para saber a verdade. E ele se deixou levar, foi lá, cometeu uma das maiores barbaridades da história do cangaço. E foi aquilo que decretou o fim de Corisco. Aquilo ali foi imperdoável. E a busca de Zé Rufino mesmo, a Corisco, pode ter um pé nisso aí. Do Parque das Volantes, qual a maior atrocidade que a Volante acabou cometendo? Eu vou te dizer exatamente. Vou ser muito polêmico agora. Vou ser muito polêmico agora. Vamos ser polêmicos. Eu vejo o caso do Jararaca como uma grande atrocidade. Quer que eu te diga? Muita covardia, eu acho. Poucas pessoas sabiam do passado do Jararaca. Jararaca foi militar. Jararaca, ele foi para o sul, ele foi militar, ele acompanhou provavelmente o início da coluna Prestes. Jararaca esteve junto lá.
fugiu de lá, veio para cá, para fugir de um problema, entrou para o bando de Lampião. Cometeu seus crimes, e eu te digo uma coisa, se fosse de matar, que matasse em campo, como mataram Colchete. É porque é crime de guerra, né? Matar prisioneiro. É, prisioneiro. Mas aí você matar prisioneiro. O grande problema é que Jararaca sabia muita coisa, Pedro. Jararaca tinha muita informação. Porque a gente pode parar para pensar, por que Lampião foi atacar uma cidade tão grande como Mossoró? Será se não tinha algum coronel, por esquema político, por problemas políticos ali por trás? Então, assim, prenderam Jararaca, que levasse para a cadeia, como fizeram com Antônio Silvino. Não levaram? O Teófanes Torres não pegou Antônio Silvino baleado, do mesmo jeito de Jararaca, em 1914, e levou para a cadeia, julgaram em 1916 e ele pegou 23 anos de cadeia, só saiu em 37. Você acha que ele poderia ter voltado pro cangaço? Ou não tem a possibilidade? Quem? Antônio Silvino? Ou Jararaca? Antônio Silvino. Não, Antônio Silvino ia voltar pro cangaço. Não existe relato de cangaceiro que foi preso e voltou para a criminalidade, não. Pare para pensar que todos que foram presos ou anistiados, todos, foram fazer suas vidas, tiveram suas vidas, suas famílias e tudo. Você... Sim. Vamos lá. Entendi. Então, assim, é a minha opinião. O pessoal está citando outras... deixa eu só colocar uma coisa. O pessoal está citando outras ocasiões que eu deveria citar. Mas é uma opinião pessoal. Entendeu, Pedro? É uma opinião pessoal. É uma opinião pessoal. Eu acho. Da mesma forma que, por exemplo, na Grota do Angico, tudo bem que chegou o momento ali de Lampião. Mas você já imagina que se ao invés de 11 cabeças, nós tivéssemos 11 presos ali, como aconteceu com Pancada, Maria de Pancada, Cobra Verde, que eles, inclusive, tem uma foto da Maria de Pancada, com Pancada, eles sentados na escadaria. Imagine se fosse o bando do Lampião, esses 11 tivessem sido presos e o Adrião não tivesse morrido também. E eles ali. Imagina como nossa historiografia teria. Imagina Lampião morrendo de velhinho, contando todas as histórias. Imagina o Corisco sobrevivido lá na Fazenda Patos e contando essas histórias. Porque o que nos separa, Pedro, de animais, de monstros, é a lei. E a lei, ela tem que ser cumprida. Se você pegou o Jararaca, como eu estou colocando, se ele já estava preso, para que cuidar das feridas do Jararaca para depois matá-lo e enterrá-lo? O problema, quer que eu te diga? Ele ficou lá preso, tentaram tirar a informação dele, não conseguiram, e disseram, já que ele não quer falar, vamos matar e pronto. Robério, agora eu queria... Queima de arquivo. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui que eu vi. É verdade que o Corisco era alcoólatra e por isso Dadá mandava no grupo? Eu acho que ele é alcoólatra, eu acho, mas ela não mandava. Vou fazer duas colocações. A primeira, poucos cangaceiros não bebiam. Zé Baiano não bebia. Engraçado isso, né? Pessoal, Zé Baiano... É um homem íntegro. Zé Baiano era um homem íntegro, ele não bebia, respeitava as mulheres. Quando não era agiota, não tinha esses negócios. Não, Pedro, eu tô falando a verdade, ele não bebia. Não, porque eu sei que ele não bebia. Então assim, os cangaceiros para enfrentar frio, às vezes dores ou coisas desse tipo, eu acho que te digo uma coisa, Pedro. Desculpa. Você poderia me fazer a pergunta novamente? Dadá, dizem que falaram assim, é verdade que Corisco era alcoólatra? E que Dadá mandava... Não, a primeira eu entendi, que era qual cangaceiro que não era, poucos que não era.
a segunda pergunta que eu quis dizer é se ela mandava, era no bando? Fizeram uma pergunta ali se ela mandava no grupo. Ó, o cangaceiro, se não me engano, o cangaceiro Velocidade, não sei se era o Velocidade 2, ou era atividade, era velocidade. Acho que era velocidade. Pronto, velocidade. Ele fazia parte. A atividade foi decapitado. Não, mas existiu outro Velocidade que foi vindo aqui de Coronel João Sá, que acompanhou o bando de Corisco. E ele acabou deserdando e levando material de Corisco e estampado na capa do jornal, acho que era o Diário da Tarde, ou era a Tarde da Bahia, que dizia assim: Corisco não se entrega porque Dadá não permite. Isso foi a opinião de um cangaceiro. Só que o que acontece é o seguinte: Dadá só começa a ter essa força com Corisco depois que Corisco fica ferido. Então ela começa a comandar e ela deixa claro: Corisco, se tu se entregar, tu morre. Porque não vão perdoar. Pedro, eu te digo uma coisa: Corisco não escaparia vivo. Se ele se entregasse, de alguma forma ele seria morto. Pode ter certeza. Primeiro que ele não estava anistiado. A anistia só era válida até o final de 38. É tanto que outros cangaceiros foram mortos depois de 38. Depois de 39. Quem se entregou até 38, ok. Em 39, lembra a mulher do Angelo Roque? A Mariquinha, ela foi morta, pé de peba, eles foram mortos. Já em 39, se não me engano foi em 39, nós tivemos outras cabeças cortadas depois de 38, entendeu? Então, assim, Dadá não mandava em si no bando de Corisco. Corisco comandava. Porém, ela teve um medo de se entregar, até ela mesmo. Até, por exemplo, aquela frase e as músicas que são cantadas, que Corisco se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. O fato dele dizer, que inclusive não é dele, claro, mas é inspirado na ideia de que Corisco não se entregaria, eu só digo o seguinte: ela não mandava nesse sentido, ela cuidava, porque Dadá amava Corisco. E só sabe quem ama. Só sabe quem ama. Eu acho que um dos pontos mais interessantes disso é que chega a achar que Dadá era quem comandava grupos. Existiram grupos comandados por mulher dentro do grupo de Lampião? Claro que não existiu. Existiu subgrupo comandado por mulher? Não existiu. Sim. Me aponta um aí, me aponta um subgrupo, tipo Sila comandando o grupo de Zé Sereno. Não teve. Agora, Dadá amava Corisco e morreu velhinha amado. Dadá amava Corisco porque ela já faleceu. Amava Corisco. Ela não ama mais porque ela já faleceu. Bom, Robério, faltam aqui 2 minutos. Considerações finais. Bora lá. Rapidinho que falta 1 minuto. Obrigado aí a todos, Pedro. Pessoal, quiser alguma resposta que vocês fizeram aqui, vá no direct do Cangaço na Literatura. Prometo responder todo mundo no direct do Cangaço na Literatura. E se inscreve aí no canal do Pedro também no YouTube. E aqui na página aqui do Instagram do Pedro e do Cangaço na Literatura. Valeu! E ainda tá tendo sorteio, hein, galera? Do livro Zé Baiano. Quem quiser participar, conto com vocês, ok? 27 Valeu. segundos. Agora eu vou falar. Fazer minhas considerações finais. Robério, eu sou muito grato por você aceitar esse convite. Que Deus te abençoe. Para falar sobre cangaço, né, meu filho? Para falar sobre cangaço. A gente se conhece já há muito tempo e fico muito grato. Já. E agora vamos finalizar nossa live com o elemento X aqui que pega o vai acabar.